Meus irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Vamos ler apenas um versículo nesse momento. E um versículo que provavelmente ainda está na memória da igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E nos diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A igreja pode tomar assento. Todos nós temos momentos em nossa vida em que temos experiências que são experiências que falam ao nosso coração, experiências que nos transformam. Se eu fosse falar com cada um de vocês aqui individualmente, provavelmente vocês poderiam talvez relatar ou relembrar momentos assim. Talvez um dos momentos recentes em que boa parte da igreja teve experiências, momentos especiais na presença de Deus foi no nosso retiro. Aconteceu há pouco menos de 2 meses, quando ouvimos a palavra de Deus, tivemos como tema Exercita-te na piedade. E ali nós vemos que Deus falou com muitos, pessoas choravam, pessoas se alegravam na presença de Deus, pessoas comentavam sobre a palavra de Deus e como ela tinha sido impactante. Um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com os irmãos, se via a alegria transparecendo ali. Mas, como acontece muitas vezes, acontece conosco em nossas experiências individuais, isso às vezes também acontece em experiências coletivas, temos aqueles momentos em que parece que céus e terras se encontram em nossas vidas e depois voltamos para os nossos lares, para a nossa vida, para a nossa rotina e sentimos que algo se perdeu. Nós pensávamos, puxa, estava tão maravilhoso, queríamos continuar aquele ambiente, mas parece que as coisas vão voltando ao normal. E sentimos falta e paramos para perguntar o que houve, o que aconteceu. E eu imagino que isso também tenha acontecido com muitos irmãos aqui na nossa congregação desde o nosso retiro. E se vocês perguntarem, Rodrigo, por que você pensa que isso aconteceu? Eu vou falar apenas um motivo que para mim já é um sinal evidente. A frequência nos nossos cultos depois do retiro foi um tanto oscilante. Deus falou conosco no retiro, mas nos domingos seguintes nós tivemos cultos com uma presença, evidentemente, uma presença muito baixa. Mas muitos dos irmãos que estiveram lá conosco faltaram às vezes 1, 2, 3 cultos em sequência. Mas Deus falou conosco. Mas parece que quando voltamos, entramos numa certa rotina e quando deixamos de frequentar o culto, é sinal de que alguma coisa está acontecendo, porque nós não estamos na casa de Deus, adorando, nos alegrando na sua presença. Porque se estivéssemos com o nosso coração alegre, cheio do Espírito Santo, nós de maneira nenhuma perderíamos o culto. Procuraríamos lembrar que o culto, cada domingo, é um momento em que Deus fala conosco de uma maneira muito especial. E, portanto, para manter viva aquela chama que aquece, que arde em nossos corações, nós precisamos ter comunhão com Deus e com os irmãos. E esse, no domingo pela manhã, é o principal momento em que isso acontece. Então, há momentos, e quando nós paramos para pensar, e talvez você pare para pensar, o que me levou, portanto, a talvez perder aquele fogo, aquela alegria. Às vezes nós paramos para olhar retrospectivamente e não sabemos dizer o que foi que houve. Onde foi que talvez que nos temos nos perdido. Mas o fato é que Deus está sempre à disposição do seu povo para falar ao seu coração, para aquecer a sua fé, para manter viva a sua paixão pela causa do Evangelho. E esse texto que eu li hoje é um texto que eu venho meditando há bastante tempo. Esse foi um dos textos que eu mencionei no retiro. A pregação não foi, nenhuma das mensagens do retiro foi sobre esse texto especificamente. Mas houve um momento na pregação de domingo que eu o mencionei aqui, brevemente. Mas eu meditei, na verdade eu não planejava ter mencionado ele naquelas pregações, mas enquanto eu preparava as mensagens com aquela temática do retiro,
olhava os textos de Timóteo, porque é na carta de Timóteo que Paulo fala, exercita-te pessoalmente na piedade, que era o tema do nosso retiro. Enquanto eu ficava procurando ali o contexto desse versículo, eu me deparei com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, e aquilo foi tão impactante para mim que eu mencionei na nossa mensagem. Mas, por outro lado, esse texto ele é tão simples, mas, por outro lado, tem uma profundidade de significado tão grande que eu poderia fazer 2, 3 pregações e naquele dia no retiro eu não pude aprofundar. Nessa manhã, então, pensando um pouco em como a palavra de Deus falou há quase 2 meses atrás conosco no nosso retiro, eu agora resgato esse texto e quero aprofundar a meditação não apenas deste versículo, mas de todo o contexto em que ele foi proferido por Paulo na sua carta, ou seja, boa parte do capítulo 2 que está profundamente conectado com esse versículo. Mas me parece que esse versículo por si só, ele é central. Ele fala uma verdade que deveria nos acompanhar dia após dia, especialmente após talvez termos momentos em que tivemos experiências com Deus e que a nossa fé foi avivada, que o nosso coração foi aquecido. Esse versículo deveria nos acompanhar para não deixar que os cuidados do dia a dia, que os acontecimentos do dia a dia, as nossas atividades diárias, a nossa rotina, apague, portanto, a ação do Espírito Santo. Nunca vai apagar completamente, mas que não atenue a ação do Espírito Santo, digamos assim, em nossa vida. E é o conselho que Paulo dá ao tímido, segundo dizem os historiadores, ao tímido Timóteo, que era um pastor. Mas esse conselho não vale apenas para pastores e líderes, ele vale para toda a igreja, porque Paulo tinha em mente não apenas a liderança e o ministério de Timóteo, mas a sua vida espiritual, o cuidado de Timóteo com a sua própria vida e com o seu crescimento espiritual. E por isso Paulo diz a Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, filho de Davi, segundo o meu evangelho. E ele fala isso após, alguns versículos antes, no início do capítulo 2, no versículo 1, ele dizer a Timóteo: tu, pois, e ele se dirige a Timóteo num tom paternal, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o capítulo 2 vai, portanto, pelo menos até o versículo 13, ele vai nos dar, então, uma série de imagens e de lembranças que Paulo vai trazer a Timóteo para que ele se fortifique na graça do Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Cristo Jesus. Tudo que Timóteo faz, seja como líder, tudo que nós fazemos como cristãos na nossa caminhada no dia a dia, sejamos líderes ou não, tudo o que fazemos depende, em última instância, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazemos nada em nosso poder. Não fazemos nada pura e simplesmente pela força de nossa vontade. Se a graça do Senhor Jesus Cristo não fortalecer a nossa vontade, diante dos desafios que o mundo nos impõe, nós iremos sucumbir. Porque a verdade é essa. Nós vivemos num mundo em que, apesar de termos uma cultura razoavelmente cristianizada, ela se opõe à fé cristã. Ela ridiculariza a fé cristã. Ela acha que a fé cristã é uma coisa retrógrada. Ela não nos persegue, pelo menos não ainda, ao ponto de pagarmos com nossas vidas por causa da fé, nem com a nossa liberdade por causa da fé. Mas o fato é que o mundo se opõe, ele sempre se opôs àqueles que procuram viver em piedade, uma vida piedosa, uma vida que agrada ao Senhor. E a única forma, portanto, de resistir a essa pressão é fortificando-se na graça que está em Cristo Jesus. E no versículo 3, Paulo vai continuar, ele vai dizer para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. E aqui ele usa a metáfora do exército, a metáfora do soldado. Essa metáfora, nos últimos tempos, ela está um pouco fora de moda, né? Exército, militarismo, né? Nos últimos tempos, com guerras eclodindo aqui e ali, como o pastor Felipe mencionou, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, há uma ameaça de uma escalada que acabe alcançando o resto do mundo, novamente nós nos lembramos da importância dos soldados, né, para manter a liberdade do povo, para manter a liberdade, para manter os nossos valores diante de qualquer agressão externa.
E aqui no mundo romano, a figura do soldado ela era muito bem vista pelo povo, porque o soldado era uma ferramenta fundamental do império para manter a paz, para manter a ordem dentro do império, para manter a chamada Pax Romana. E aqui Paulo, portanto, usa essa figura do soldado e diz: você deve participar dos sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Ou seja, diante da oposição do mundo, passe o que você passar, custe o que custar, você deve sofrer como um soldado também, por causa da disciplina, porque ele vai para a guerra, ele tem que sofrer, ele acaba sofrendo também. Mas ele aceita esse sofrimento como parte da sua missão. Você, Timóteo, nós, igreja hoje, somos chamados também a participar dos sofrimentos. Graças a Deus que não sofremos como o apóstolo Paulo estava sofrendo nessa ocasião. Ele estava preso quando escreveu essa epístola, aguardando a sua execução. Mas, ainda assim, todo aquele que segue a Cristo é chamado a carregar a cruz e, portanto, o sofrimento, as cruzes fazem parte da vida cristã. E aqui Paulo, portanto, lembra que como um bom soldado ele vai sofrer, e ele diz no verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo não está dizendo aqui que nós, como soldados de Cristo, não podemos nos preocupar com o nosso trabalho, com nossa família, com o nosso dia a dia, devemos ficar só orando. Não é disso que Paulo está falando, mas o que ele está dizendo é que o foco da nossa vida deve estar centralizado em Cristo. Nós nunca podemos esquecer que, antes de mais nada, nós somos aqueles que foram chamados por Cristo. É essa a nossa identidade primordial. Nós temos uma missão nesse mundo como servos de Jesus Cristo. E nada pode se impor sobre essa missão, nada é mais importante do que essa missão. Se nós começarmos na nossa caminhada cristã, deixarmos que os cuidados da vida se tornem mais importantes do que qualquer outra coisa, nós falharemos em cumprir nossa missão. Nós seremos como aquele soldado que deserta, que abandona a sua chamada, que abandona a sua missão, um soldado que não é competente naquilo que faz. Mas o soldado que segue, portanto, que satisfaz aquele que o arregimentou, que o convocou, portanto, que é o próprio Senhor que nos chama, aquele que faz assim, ele vai alcançar o que ao final de uma batalha? A vitória. A vitória é prometida ao soldado. Por isso Timóteo não deve temer, porque ele, como um bom soldado de Cristo, ele sabe que está caminhando para a vitória. O sofrimento que ele suporta é temporário, mas há uma promessa de vitória ao final. Da mesma forma, a segunda imagem que Paulo usa aqui é a do atleta, versículo 5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso nos lembra tanto a disciplina que o atleta precisava ter para participar dos Jogos Olímpicos lá na Grécia, como também do próprio fato de que ele tem que lutar segundo as regras, ele não pode trapacear, senão ele é desclassificado. E aqui, possivelmente, Paulo tinha em mente, então, o fato de que Timóteo deveria se preparar, deveria se exercitar-se na piedade, mas deveria também fazer a vontade de Deus, deveria guardar a lei de Deus, deveria viver conforme a vontade de Deus. Se ele abandonar essa disciplina, ele também será desclassificado. Ele não alcançará a promessa. E qual é a promessa aqui? Novamente, a vitória, a coroa. O atleta não é coroado, ou seja, ele não recebe o prêmio de vencedor se não lutar, se não obedecer às regras, se não se sujeitar, portanto, à disciplina, ao esforço, pacientemente. E a terceira analogia que ele usa é: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A promessa, portanto, de quem planta, colhe. Isso é sabedoria popular, todo mundo sabe, ninguém precisa ser cristão para saber disso. Até jogador de futebol fala isso às vezes, colhemos o que plantamos. Se nós não plantamos, não vamos colher, mas quando plantamos, isso exige esforço, isso exige trabalho árduo, isso exige dedicação. Se nós não estivermos dispostos a plantar, a pagar um preço para que isso aconteça, nós também não teremos a recompensa, não teremos a colheita, não desfrutaremos do fruto do nosso esforço. Então Paulo usa todas essas metáforas. Por quê? Porque ele quer que Timóteo não perca a força
em meio à oposição que ele sofre. E pode parecer um tanto óbvio para nós hoje isso, meus irmãos, pode até parecer não tão difícil, mas você tem que lembrar de uma coisa. Timóteo vivia num contexto muito pior que o nosso. Porque pensem, a fé cristã recém havia começado a se propagar pelo Império Romano. As igrejas eram pequenas. Os judeus os odiavam e os expulsavam das sinagogas. Os gentios os desprezavam, os consideravam ignorantes e até mesmo uma ameaça ao Estado e ao poder imperial romano. E também os perseguiam muitas vezes. Além disso, eles eram uma minoria da minoria. Pensem, meus Deus. Hoje pode parecer que nós evangélicos somos uma minoria. Nós somos mais de 20% da população do Brasil. Isso não é... Nessa época aqui, a igreja era no máximo 1% da população do Império. Provavelmente nem isso. Era a minoria da minoria da minoria. Eles olhavam ao redor, tudo se opunha, tudo indicava o contrário. Como assim um Messias vai vir da Judéia, que é uma província que os romanos consideram a mais ignorante do Império, a mais atrasada do Império? Além disso, lá da Judéia ele vai vir vai vir da Galiléia, que é a região ainda mais desprezada daquele lugar. Um filho de um carpinteiro? Como assim um filho de um carpinteiro que é judeu e que vem dessa região vai ser salvador do mundo? E ainda vocês vão abrir mão de todos os prazeres que nós vivemos porque acreditam nessa pessoa, acreditam que essa pessoa salva o mundo? Não fazia nenhum sentido a fé cristã da maneira como ela era proclamada diante do mundo pagão. As tentações que a igreja sofria eram muito mais intensas, portanto. Porque às vezes é fácil nós sermos cristãos numa cultura que, mesmo que as pessoas já não tenham abandonado a igreja, mas ainda assim elas foram mais ou menos cristianizadas. Elas dizem, não, existe algum Deus, não, é bom ter uma vida correta, aquela coisa toda. As pessoas respeitam, têm um certo respeito pela fé cristã. Assim é fácil. Mas naquele contexto os desafios eram muito mais intensos. Agora imaginem você, Timóteo, uma pessoa ali mais tímida e com toda essa pressão, ele precisa ter uma forma de encarar, ele precisa ter algo que o fortaleça diante de toda a oposição que ele sofre. E Paulo então vai continuar: pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo não se preocupa em explicar essas analogias que ele fez, essas metáforas que ele usou. Paulo não se preocupa em esclarecer com detalhes, em fazer uma exposição como nós estamos fazendo aqui. Mas ele diz, pondera, medita, fica meditando, pensa nisso que Deus vai te dar a compreensão. E aí então que entra o nosso verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Em meio a tudo isso, em meio a toda essa oposição, você vai sofrer, sim, Timóteo, você vai sofrer, a igreja que está contigo vai sofrer. Vocês terão que pagar um preço para manter essa fé. Mas diante de toda a oposição do mundo, faça uma coisa: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, da semente de Davi. Lembra isso. Quando os pagãos disserem, como assim? Um judeu crucificado é o salvador do mundo? Isso é um absurdo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, ela muda absolutamente tudo e qualquer coisa. O cristianismo não é uma doutrina como o Islã. O cristianismo não é um ensino de algum profeta iluminado, como talvez possa dizer o próprio judaísmo, ou o budismo, ou o hinduísmo, ou outras religiões. O cristianismo é a religião que se baseia no fato de que o próprio Deus assumiu a forma humana e derrotou a morte, ressurgindo dentre os mortos. Não pode haver prova maior de que o cristianismo não é simplesmente um ensino humano. Jesus ressuscitou dos mortos, e se ele ressuscitou dos mortos, nada pode continuar do jeito que continuava, a percepção que nós temos do mundo não pode ser a mesma. Se para nós hoje pode parecer muito natural pensar Jesus ressuscitou dos mortos, porque há 2000 anos o Ocidente fala isso, na época de Timóteo isso não era óbvio, era algo absolutamente novo e escandaloso. Jesus ressuscitou dos mortos. E Paulo convoca Timóteo: lembra-te
disso. Lembra-te disso. E eu mencionei isso até no retiro. Paulo, diversas vezes, ele prega e ele diz que ele tem para pregar a cruz de Cristo. Cristo crucificado. Esse é o centro do Evangelho, a crucificação, a morte. Mas agora Paulo, nesse momento, ele quer lembrar para fortalecer a fé de Timóteo, para fortalecer o ânimo de Timóteo, para aquecer o coração de Timóteo, ele quer lembrar Timóteo que Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu qualquer coisa que se opusesse, qualquer coisa que possa estar ameaçando a humanidade, Jesus venceu por meio da sua ressurreição. E mais ainda, Timóteo ele tinha ascendência judaica e como tal ele sabia que o povo de Israel tinha promessas de que um dia Deus restabeleceria o reinado de Davi, que foi um reinado bom para o povo. Haveria um dia que haveria um reino de justiça e paz para todos. E Paulo aqui relembra Timóteo, ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi. Portanto, ele é o rei. As promessas de um rei que governaria sobre todo o universo se cumpriram nele quando ele ressuscitou dos mortos. Ele é o rei, reconheça o mundo ou não, ele é rei de toda a criação e de toda a humanidade. Então, Timóteo, o mundo se opõe, as dificuldades são imensas, mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele é o rei de toda a criação. E, portanto, Timóteo, fortalece a tua fé, alegre-se nessa verdade. Agora, pensemos um pouco mais nessa frase. Essa frase ela é carregada de significados. Eu mencionei alguns porque desde antes do retiro, às vezes eu me pego pensando nesse versículo. E pensando no significado porque Paulo também não explica o significado. Procurei várias bíblias de estudo e comentários bíblicos, né? Vamos ver o que as pessoas refletiram sobre isso. Eu percebi que, de uma maneira geral, os comentários também não se aprofundam muito no significado. Mas essa essa frase célebre de Paulo é uma frase decisiva para a nossa espiritualidade. É uma frase carregada de muitos significados que nós poderíamos extrair daqui. E eu vou mencionar aqui apenas alguns sobre os quais eu meditei ao longo dessas semanas. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitado, significa a vitória sobre os inimigos, os nossos inimigos que são os inimigos de Cristo, ou seja, especialmente a morte, Satanás e o pecado. A ressurreição de Cristo significa, portanto, que depois de sofrer muito, ele teve uma vitória espetacular, uma virada de mesa, usando aqui uma expressão popular, né? Uma virada de mesa, uma grande virada como nunca houve antes em toda a história da humanidade. De sofredor, morto como um bandido, como um criminoso numa cruz, sendo torturado, desfigurado, humilhado, ele agora é o ressuscitado, o primeiro a ressuscitar dos mortos, ressuscitado todo-poderoso. É uma vitória espetacular sobre a morte, sobre os seus inimigos, sobre o pecado. Mas não somente isso, Cristo ressuscitado dos mortos significa que há uma garantia para nós, os que cremos nele. Porque se ele ressuscitou dos mortos, nós sabemos também que também ressuscitaremos. Nós sabemos também que a morte não é a resposta final. Nós sabemos que quando crianças morrem, que a coisa não acabou ali. Nós sabemos que quando os nossos entes queridos falecem, nós sabemos que aquilo ali não é a resposta final de Deus para a humanidade. Nós sabemos que a morte, apesar de ainda ser suportada na era presente, ela já foi derrotada. Nós sabemos, portanto, nós temos, usando aqui a palavra dos apóstolos, nós temos uma viva esperança. A esperança que a ressurreição de Cristo nos traz é uma esperança viva, porque é uma esperança de vida eterna. Ela não é apenas um prêmio de consolação para uma vida miserável nesse mundo, como às vezes os detratores da fé cristã tentam fazer parecer. Muito pelo contrário, ela é o centro da nossa esperança. Ela é a esperança de que não importa qual seja a circunstância que estejamos vivendo, o que Deus tem para nós é muito maior e muito mais impressionante e muito melhor. E é por isso que Paulo dizia que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos aguarda. O peso de glória
que nos aguarda. Não tem como comparar, porque a ressurreição de Jesus Cristo ela inaugura uma nova criação. Ela inaugura um novo tempo, ainda que as circunstâncias pareçam ter continuado exatamente iguais ao que era antes da vinda de Jesus. O fato é que algo mudou e pelos olhos da fé nós já percebemos e já nos apropriamos dessa vitória de Jesus Cristo sobre a morte. É por isso que João, na nossa série que pregamos aqui ao longo dos últimos meses, quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. A realidade de uma nova vida, misteriosamente, de alguma maneira, também já faz parte da nossa realidade presente. Jesus Cristo ressuscitado dos mortos significa também empoderamento do cristão para a vida presente. Significa que sim, o mundo se opõe de uma maneira grande, mas significa também que nós podemos vencer o mundo, como Jesus diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós vencemos o mundo não na nossa força, mas na força daquele que é ressuscitado dos mortos. Além disso, a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, significa, tem uma frase, é uma música, eu acho que é do Projeto Solo, tem uma música que eles mencionam, às vezes nós cantamos aqui, a eternidade agora toca aqui. As esperanças escatológicas, ou seja, as esperanças dos fins dos tempos, de uma ressurreição, de juízo final, de vida eterna, de glória, de alguma maneira, isso começa a se tornar realidade por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Céus e terra se encontraram na pessoa de Jesus Cristo e na sua ressurreição. Isso significa que agora a eternidade está presente. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos agora é uma realidade presente na nossa era. Ainda estamos, por um lado, na era antiga, mas, por outro lado, já começamos a viver no poder da nova era inaugurada pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora, portanto, a vinda de Cristo ela acontece na sua ressurreição, mas também nós aguardamos a sua vinda, mas enquanto aguardamos a vinda definitiva dele para instaurar esse reino, nós já vivemos, de alguma maneira, com parte desse poder futuro que nos ressuscitará. É uma realidade presente. Isso significa que, novamente, tudo mudou. As coisas não podem não podem mais ser encaradas da mesma maneira, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas também, quando Paulo diz que ele é ressuscitado dos mortos e da semente de Davi, ou da descendência de Davi, como algumas traduções colocam, isso significa, eu mencionei aqui que Timóteo deve particularmente ter ficado impactado com essa afirmação, porque significa que todas, e se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver que existem muitas expectativas para Israel. Nesse monte, o Senhor dará um banquete a todos os povos, tragará a morte para sempre, enxugará dos olhos todas as lágrimas, Isaías. As promessas de que o povo de Israel olharão para aquele que foi traspassado e chorarão, prantearão como quem pranteia por um primogênito, mas ao mesmo tempo haverá um reino de paz depois disso tudo. As promessas de que um dia haveria um reino eterno, sem fim, em que nenhuma nação levantaria espada contra outra nação, o povo de Deus viveria em paz, o lobo comeria com o cordeiro, as crianças tocariam nas cobras e nenhum mal lhes seria feito. Todas essas promessas são promessas que estão ligadas ao quê? Estão ligadas a um reino futuro que viria quando um descendente de Davi cumpriria essas promessas. E naquele monte onde está o templo de Jerusalém, figurada ou literalmente, não sabemos ao certo completamente, mas naquele monte, um dia Deus, portanto, restauraria todas as coisas e estabeleceria o seu reino de paz e permitiria, portanto, que o seu povo vivesse vidas plenas, felizes, cheias de significados. A Shalom de Deus, portanto, invadiria a nossa ordem. E Paulo está dizendo a Timóteo, essa realidade já começou com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque ele é o rei e ele é filho de Davi. E Timóteo, evidentemente, poderia se perguntar, e vocês também podem se perguntar, mas o mundo é tão sofrido, olha,
Olha aquele massacre lá em Israel, quantas crianças foram mortas, torturadas, assim a esmo por terroristas. Sai matando, matem todos que vocês puderem encontrar pela frente. E sai matando, matam famílias inteiras, crianças, bebês, idosos, jovens. Mais de 1.400 pessoas assassinadas assim numa manhã. E a gente olha tanta maldade, vê como o ser humano consegue... E a gente pensa, mas onde está o reino de paz prometido que foi inaugurado? Mas Paulo está dizendo para Timóteo, essa realidade ela já começou, ainda que com os nossos olhos, ainda que na realidade física, na realidade presente, nós não percebamos, essa realidade do futuro ela já invadiu a nossa era presente. Sim, o mal ainda acontece porque ainda haverá uma batalha final quando ele será definitivamente eliminado. Mas nós podemos ter a certeza, e tenha certeza Timóteo, tenha certeza a Igreja do Jardim Botânico, que Jesus Cristo reina e que Ele está conduzindo a história humana. E apesar de todo o mal que nós vemos, essa história está caminhando para um fim. E nesse fim, Deus fará justiça e estabelecerá definitivamente o seu reino de paz. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados a nos submeter ao reinado desse que é o descendente de Davi, o Filho de Deus. E assim fazermos o bem ao nosso próximo, fazermos o bem aos nossos irmãos, fazermos o bem ao mundo que está ao nosso redor, porque nós, igreja, somos um sinal da presença do reino de Deus nesse mundo. Falhamos muitas vezes nessa missão, falhamos, mas o nosso chamado é esse. Temos que manifestar a presença desse reino de Deus no mundo, somos um sinal, uma antecipação do reino que nos aguarda. Mas enquanto esse reino não chega, nós podemos ter a convicção de que Jesus Cristo reina e Ele está conduzindo as coisas para esse grande dia que chegará. E a justiça será feita e o mal será derrotado, eliminado da existência humana. Esse dia vai chegar. E Paulo está dizendo a Timóteo, esse dia vai chegar, Timóteo. De alguma maneira, em certo sentido, esse dia chegou com a ressurreição, mas ele vai chegar plenamente. E todo olho verá, creia ou não em Jesus Cristo, todo olho verá o dia em que o Filho de Davi estabelecerá de uma vez por todas o seu reino de paz sobre toda a criação. O ressuscitado dentre os mortos nos prova que Jesus Cristo compartilha da divindade, Ele é Deus porque Ele vence a morte, e somente o próprio Deus tem poder sobre a vida e a morte. A descendência de Davi nos lembra que Jesus é um ser humano como nós. Alguém que, portanto, sofreu. Pregamos aqui há algum tempo atrás, sobre os sofrimentos de Cristo, quando falamos da crucificação. Alguém que sofreu horrores na crucificação. E teve uma vida também sofrida. E não somente isso, foi humilhado, foi desumanizado na sua morte. A crucificação era o modo mais terrível e humilhante da história humana de matar alguém. Mas, portanto, ele padece tudo que nós seres humanos passamos. Jesus Cristo tem uma identificação profunda conosco. Mas em meio ao seu sofrimento ele alcança a vitória, e ao crermos nele, a vitória dele passa a ser a nossa vitória também. É por isso que temos esperança, porque em Jesus Cristo nós temos o encontro do divino e do humano, a sua divindade na ressurreição, a sua humanidade na sua descendência de Davi. E assim as promessas de Deus se cumprem plenamente nessa pessoa. E o seu povo pode ter esperança. O seu povo pode saber que tem alguém que intercede por nós e se compadece de nós, porque ele foi humano como nós e sabe o que é sofrer, e sabe o que é padecer, e sabe o que é se entristecer com a morte. Ele inclusive chora pela morte do seu amigo Lázaro. Ele sabe o que é tudo isso e ele se compadece, mas também ele não só se compadece, ele não é apenas um ombro amigo para que nós choremos e derramemos a nossa lágrima. Ele é mais do que um amigo, ele é aquele que derrota tudo aquilo que nos causa mal e sofrimento. Ele é o rei vitorioso e, portanto, temos a certeza de que o nosso mal tem fim. Ele terá um fim, sim, com certeza. Mas lembrar-se de Jesus Cristo ressuscitado, ao mesmo tempo que é um consolo, é também um alerta para a igreja. Ele nos lembra que se Jesus Cristo é ressuscitado, ele é... Na igreja antiga havia um termo para isso, o pantocrátor,
o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele não é pura e simplesmente um ser humano crucificado, desfigurado. Por isso que eu não gosto muito das representações, né, de Jesus Cristo num crucifixo, como é comum em certas correntes do cristianismo, porque não é meramente essa a imagem que devemos ter de Jesus Cristo. Porque, de fato, a cruz é o cerne da fé cristã e sem cruz não haveria salvação. Mas nós temos que lembrar que Jesus Cristo agora é ressuscitado. Ele é o Filho de Deus em poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso sobre toda a criação. Ele tem agora um corpo glorioso que nós teremos também na nossa ressurreição. Mas ele, ao ser o primeiro a ter ressuscitado, ele tem já essa natureza gloriosa. Essa é a situação dele. E nós estamos servindo, portanto, a um Cristo ressuscitado. Nós estamos servindo a um Jesus Cristo poderoso. E nós temos que lembrar, portanto, que ele tem todo o poder. E, portanto, ele, ao inaugurar uma nova era, ele chama todos aqueles que creem nele a participar desta nova era, dessa nova criação. E participar dessa nova era, e dessa nova criação, e dessa nova vida, significa segui-lo, custe o que custar, doa o que doer. Jesus dizia: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, em outras palavras, me obedece. Quem me ama, faz a vontade do Pai. Nós somos chamados, portanto, à obediência. E nós não estamos obedecendo meramente um profeta, um legislador, um governante, mas nós estamos obedecendo Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Vocês conseguem imaginar ele saindo da tumba, ressuscitado dos mortos? É essa pessoa que derrotou a morte a quem nós servimos. Como por um lado não ficar maravilhado, como por um lado não amar, mas como por outro lado também não temer esse poder. E vejam, temer aqui no bom sentido, reverência, de contemplação da glória e do poder que ele tem, de levar a sério a nossa caminhada com ele, de levar a sério o nosso chamado ao discipulado. Lembrar de Jesus Cristo como ressuscitado e como rei é nos lembrar que nós somos os súditos, portanto. E que, portanto, nós temos que obedecê-lo. E é nesse sentido que nós podemos pensar nos versículos seguintes, quando Paulo continua a aconselhar Timóteo. Ele vai dizer: ele é ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, ou segundo o evangelho que eu prego. O evangelho é boa notícia. Ou seja, a boa notícia é: Jesus é rei, Jesus ressuscitou dos mortos, e portanto a morte foi derrotada. Mas lembre-se, Timóteo, eu sofro por ele como um malfeitor com algemas. E mais ainda, no verso 10 ele diz: tudo suporto por causa dos eleitos. Ou seja, Paulo aqui ele fala como um ministro que sofre por causa da igreja. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham o quê? A salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ou, outras traduções, com glória eterna. Ele sofre porque ele quer ver o evangelho se multiplicar, se espalhar. Ele quer ver mais pessoas alcançando a salvação. E a salvação só se alcança como? Pela fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de ter a salvação. Mas aqueles que estão unidos a Cristo participam da sua glória eterna. A ressurreição dele, que é uma vitória tremenda sobre a morte, é a nossa ressurreição, é a nossa esperança, é a nossa glória. Participaremos disso. E, meus irmãos, glória eterna. Nós, seres humanos, temos tantas figuras para falar de glória, uma vitória gloriosa, uma figura gloriosa. Até no futebol, a Conmebol roubou essa expressão da Bíblia, né, a Conmebol, para dizer glória eterna para quem vence uma Libertadores. Mas não, meus irmãos, a glória, quem vence uma Libertadores não tem glória eterna, essa glória vai passar. Toda e qualquer vitória humana, toda e qualquer glória humana, pode daqui a 2, 3 gerações ser lembrada, mas ela vai passar. Glória eterna tem somente aquele que tem uma vitória eterna, e aquele que teve a vitória eterna foi Jesus Cristo quando ressuscitou dos mortos. E ele nos promete participação nessa vitória se crermos nele e perseverarmos na fé junto com ele. É uma glória eterna que nos aguarda.
Se vocês gostam da analogia do futebol, se vocês acham bonito ali todo aquele esforço, aquela mobilização que é feita para alcançar a glória de levantar o título de campeão da América, ontem inclusive foi a final, se vocês acham isso bonito, pensem que essa analogia é uma analogia perfeita. Nós temos que lutar, temos que nos exercitar, temos que continuar a caminhada com fidelidade, com esforço, com dedicação, porque há uma promessa de um prêmio, há uma promessa de uma glória eterna, e uma glória eterna verdadeira e não a passageira, como era também do atleta nas Olimpíadas gregas. E por isso, Paulo aqui menciona um hino da igreja primitiva com o qual eu vou encerrar essa mensagem, dos versos 11 a 13. Ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Provavelmente isso aqui é parte de um hino da igreja primitiva que Paulo usa para fortalecer Timóteo e para lembrá-lo, para consolá-lo. Se por um lado pode ser uma advertência, por outro lado, muito mais que uma advertência, é um consolo. Se morrermos com ele, nós morremos com Cristo, e o batismo é quem representa essa morte. Inclusive em Efésios nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É o que acontece quando somos regenerados. É o que acontece, o que é simbolizado no batismo. Morremos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, uma nova criação, onde agora seguimos a Cristo e nos dedicamos totalmente a Ele. Então, se morremos com ele, e aqui tem um outro contexto para Timóteo, porque se tivessem que morrer e pagar com a sua própria vida, com ele, por causa do Evangelho, se morrermos com ele, seja no martírio ou também espiritualmente quando morremos no batismo, e portanto a nossa vida agora não pertence mais a nós mesmos, mas pertence a ele, e por isso morremos. Se morremos com ele, também viveremos com ele. A sua ressurreição dos mortos é a nossa ressurreição, é a nossa vitória. Mas atenção, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Ele é rei, ele é da descendência de Davi, ele é o ressurreto dos mortos, ele é descendência de Davi. E se morremos, nós viveremos, ressuscitaremos. E se perseverarmos na caminhada, reinaremos com ele. Participaremos do seu reinado eterno de paz. Mas, porém, se o negarmos, a apostasia, o grande risco que a igreja primitiva corria diante da perseguição, negar a Cristo. Se o negarmos, ele nos negará. A apostasia, abandonar a fé, dizer que não crê mais em Jesus Cristo. A apostasia é o pecado imperdoável. A apostasia, ela não tem isso porque nós fechamos o nosso coração para o Espírito Santo que nos produz a fé. A apostasia, portanto, é o pecado máximo que pode acontecer. Não há pecado maior do que a apostasia, do que negar a fé, negar a Jesus Cristo. Mas o verso 13 nos traz uma esperança, e aqui não em relação à apostasia, mas em relação à nossa fraqueza. Se somos infiéis, percebam que ele não fala aqui de negação, ele fala de infidelidade. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Alguns interpretam aqui que a fidelidade de Deus significa que ele permanece fiel no sentido de que ele vai julgar os infiéis e mandá-los para o inferno. Mas me parece que essa leitura não é a melhor do significado desse versículo. Me parece que essas palavras aqui são palavras de consolo e não palavras de ameaça. E, portanto, o que elas estão nos dizendo é que, diante da nossa perseverança, muitas vezes nós somos infiéis, ou seja, nós pecamos. Infidelidade não é a mesma coisa que apostasia. E o povo de Israel é a prova disso. O povo de Israel era como uma mulher adúltera e Deus era como aquele marido que ia atrás dessa mulher adúltera e queria restaurar o seu relacionamento. A mulher adúltera, ela paga por isso, mas o fato é que Deus quer restaurar a sua nação, quer restaurar o seu povo. O povo de Deus muitas vezes é assim, muitas vezes nós somos infiéis. Nós pecamos e nós falhamos. Mas quando somos infiéis, Deus ainda assim permanece fiel. Ele permanece fiel ao seu povo e ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama ao abandono do pecado.
Ele nos chama à fidelidade, porque Ele purificou um povo para si e Ele quer que esse povo seja fiel. Quando falhamos, nós sabemos que Ele está nos chamando de volta para nos perdoar. Por quê? Porque somos bons? Não. Porque Ele é fiel e de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Portanto, Timóteo, diante da tentação, diante da oposição, diante de tudo que tu sofre, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. E lembre-se que Deus permanece fiel apesar da nossa fraqueza. E lembre-se que você é chamado a perseverar como um bom soldado de Cristo. E, portanto, Igreja do Jardim Botânico, se você luta contra a enfermidade, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Se você luta contra a crise financeira, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Se você luta contra depressão, tristeza, angústia, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Se você olha para a sua vida e só vê frieza espiritual, se você talvez olhe para a igreja e também pareça que só vê frieza espiritual, se você acha que os irmãos não lhe dão atenção, se você acha que talvez as coisas estão erradas, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Se você acha que não há esperança na sua vida, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Se você acha que as circunstâncias da vida tornam a sua vida difícil e você não sabe por onde sair, comece lembrando de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, o Filho de Davi, o Todo-Poderoso que inaugurou uma nova criação e que nos chama para participarmos da sua glória eterna. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé da manhã, nesta manhã, e avive os nossos corações para sempre termos alegria e sempre podermos nos lembrar dessa viva esperança que nos aguarda, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, te louvamos e te adoramos pela tua palavra, e te louvamos e te adoramos porque tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és maravilhoso, Senhor, e que maravilhoso é saber que o teu Filho Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso muda tudo, isso muda a nossa vida, isso muda nossas perspectivas, porque agora temos uma viva esperança, porque agora sabemos que a glória eterna nos aguarda, porque agora sabemos que todo e qualquer sofrimento da vida presente, toda qualquer oposição que o mundo faça a nós, não é maior do que a vitória do teu Filho Jesus Cristo e daquilo que nos aguarda, Senhor. E sabemos que já podemos desfrutar desse poder nessa realidade presente. Por isso, Senhor, eu oro, se há alguém aqui com o coração abatido, com o coração desanimado, sem desejo de te cultuar, sem desejo de buscar a tua presença, que o teu Espírito, Senhor, aqueça esse coração com base nessas verdades do teu Evangelho, com base nessas verdades da tua palavra, Senhor. Aquece, aviva a nossa fé, aviva a fé, a esperança da tua igreja, Senhor. Capacita o teu povo para te servir, Senhor, e te servir com fidelidade, te servir com alegria, perseverar diante da caminhada, perseverar diante dos desafios, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, também que o teu Espírito Santo faça uma obra nesse coração para que essas pessoas possam vir à fé, possam crer no teu Filho Jesus Cristo e assim também possam participar dos benefícios da sua ressurreição dos mortos, possam obter a salvação que está somente no teu Filho Jesus Cristo, possam obter a glória eterna que vem somente pela fé no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Transforma, Senhor, portanto, os corações nessa manhã. Assim nós oramos agora em nome de teu Filho Jesus. Amém.